igreja. Que bênção! Que teatro abençoado, rapaz. Se acabasse agora aqui o culto, pronto aí. Deus já falou aos nossos corações. Que bênção! Agradecer aqui também o André e o Rogerinho, com tanta graça e amor ministrando aqui para nós a palavra. 2 homens de Deus, para mim é uma honra caminhar com eles. Com o André um pouquinho mais de tempo. Meu irmão mais velho, sempre me protegeu. Queridos, vamos lá. Gênesis capítulo 12. Se você iniciou a leitura bíblica, você já passou por aqui, ó, na vida de Abraão. Hoje, o novo de Deus em meus projetos. Para mim é uma honra falar desse tema. Espero que Deus continue ministrando como foram nos dias anteriores. Recebi muito. Cada palavra aqui foi muito importante, mas nós precisamos colocar em prática. As palavras foram demais, mas se não forem praticadas, isso não vai ter efeito algum. Então, Gênesis capítulo 12, quero ler aqui os 3 primeiros versículos. Diz assim que, ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei, ou farei de ti, uma grande nação. Te abençoarei e te engrandecerei o nome. Vou fazer de você famoso. E Deus diz assim: Abraão, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Feche seus olhos, queridos. Meu Deus, nós estamos diante da tua palavra. Essa preciosidade, essa palavra que traz vida, essa palavra que transforma. Nesses minutos que nos restam, fala conosco de uma forma especial. Enche os nossos corações de fé, de alegria e de esperança. Que possamos, meu Deus, sair desse lugar cheios da tua presença. E que o teu nome seja exaltado nesse lugar. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então quero compartilhar com vocês sobre o novo de Deus e meus projetos. Eu não sei se você tem projetos, não sei se você tem sonhos, se você tem planos, mas se você não tem, não sei como que você consegue, queridos, porque isso é combustível para nós. Nós precisamos sonhar, nós precisamos ter projetos. Isso é muito importante. Eu quero comentar sobre isso aqui, porque todo ser humano, igreja, quer melhorar de vida. Deixa eu ver aqui, quem quer melhorar de vida aqui, queridos? É só eu que quero melhorar de vida? Todo ser humano quer melhorar de vida. Todo ser humano, em todas as áreas. Todas as áreas. Às vezes quem não quer melhorar de vida nos seus relacionamentos com a sua família, quer ter um relacionamento melhor. Quer ter um relacionamento melhor lá no seu trabalho. Quantos não quer melhorar de vida financeiramente, queridos? Quem não quer? Então todos nós queremos sim melhorar de vida. Isso faz parte, nós temos que ter essa ambição mesmo, sabe, espiritualmente, melhorar, sabe, adquirir mais conhecimento, crescer na fé, ganhar vida, se envolver mais, contribuir mais. Isso tem que fazer parte dos nossos planos, dos nossos desafios, dos nossos projetos. Isso tem que ser prioridade, irmãos. Mas existe um mal chamado acomodação. Misericórdia. Existe um mal chamado acomodação que nos assola. E essa acomodação sempre traz resultados terríveis na nossa vida. Qual que é o resultado da acomodação, irmãos? A mesmice. Uma pessoa acomodada, ela não experimenta o novo de Deus.
ela vai viver sempre a mesmice, porque as atitudes dela são as mesmas. Então ela não cresce, ela não evolui, ela não experimenta algo novo de Deus, por quê? Acomodada. Às vezes ela pensa até que está numa margem ali de segurança, mas não, nós vamos ver isso aqui, irmãos. Tem nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver. O resultado da acomodação, sabe o que é? Mediocridade, uma pessoa medíocre. Uma pessoa que se contenta com qualquer resultado para ela está bom. Ah, não está bom, não tem problema. Não está bom. Irmãos, nós temos que nos inconformar, às vezes, com alguns resultados. Aí. Às vezes você tem que olhar para a sua vida, como você está hoje? Não, hoje eu estou bem. Irmãos, às vezes, se você for olhar direitinho para dentro de você, você vai ficar inconformado. Não, mas o que é isso? Eu tenho que melhorar, ué. Estou muito distante do que eu posso ser. Tem que gerar em nós, às vezes, esse incômodo, sabe, de querer mais. Isso não é pecado não, de querer mais, de querer avançar, sabe, de querer prosperar, de querer crescer. Isso precisa fazer parte. Então, irmão, qual que é o resultado da acomodação? É a mesmice, a mediocridade e a atrofiação. E isso é terrível, queridos, porque atrofiar é o mesmo que diminuir de tamanho. Tem pessoas que não estão estagnadas, elas estão diminuindo, elas estão caindo. E aqui é o pior estágio. E uma pessoa assim, queridos, está longe de experimentar o novo de Deus. Às vezes a pessoa pensa que alcançou um certo estágio da sua vida, que está tudo bem, que aqui está bom demais, eu não preciso mais do que isso, é muito mais do que eu mereço. Sabe, queridos, mas tendo uma coisa, quando você está ali acomodado, achando que está bom, você atingiu um patamar, tem outros passando à sua frente. Uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, ela é atropelada pelas outras pessoas. Você precisa evoluir, você não pode parar. Quem lembra aqui, vamos pôr uns 13 anos, acho que 15 é muito, uns 12 anos, tinha aquele aparelhinho celular, que a bateria durava 7 dias, 10 dias. Lembra dele, Daniel? Que marca que era aquele aparelho? Nokia. Eu sou da época, eu lembro que o Eltinho tinha um de antena ainda, aqueles de anteninha assim, ó. Eu lembro, cheguei na igreja, Eltinho, acho que era Sony Ericsson, eu lembro. Aqueles aparelhinhos, olha só. Irmãos, qual que era a marca dele? Nokia. Deixa eu perguntar aqui, alguém aqui tem algum aparelho com a marca Nokia hoje? Deixa eu ver. tem uma irmã ali, ó. Ela guardou, hein? Ela guardou. Que benção aí, ó. Mas, vocês estão percebendo o quê? Parou no tempo, foi atropelado. Queridos, nós não podemos parar. Porque enquanto você está acomodado, tem outros passando na sua frente. Então nós precisamos despertar para isso. Isso é muito importante. Eu quero falar um pouquinho sobre, porque acomodar não tem nada a ver com segurança, queridos. Às vezes não, porque aqui para mim está bom, eu estou seguro, não quero correr riscos. Irmão, se você não quer correr risco, esqueça o novo de Deus. Esqueça. Sabe por quê? Para viver o novo de Deus, nós temos que entrar na fé. Nós temos que entrar no sobrenatural. Nós temos que ser ousados. A ousadia, inclusive eu tomo posse, porque eu não vou esquecer. Está até guardado aqui, ó. Aqueles bolãozinhos caíram no final do ano, eu peguei um, estourei, queridos. A palavra lá, ousadia. Eu falei, Deus, tomo posse. Tomo posse, ousadia. Promessa de Deus para mim. Então, irmãos, muitas pessoas, né? E eu quero desafiar você a entender que o novo de Deus, dentro desse conceito que eu tenho explicado para vocês, ele precisa ser conquistado. Amém? O novo de Deus tem que ser conquistado, queridos. Senão não adianta nós falar aqui, não, aí vem o William aqui, o novo de Deus na nossa saúde, irmão, mas você continua comendo aquelas porcarias tudo, e não faz exercício e tudo. Queridos, não adianta se nós não fizermos a nossa parte. Não, o novo de Deus nas minhas atitudes, mas não muda, pastora Sandra, não muda. Hein?
Irmãos, o novo de Deus, ele precisa ser conquistado. Conquistado. Você tem que trabalhar. Você tem que fazer a sua parte. Deus, não tenha dúvidas de que Ele vai fazer, de que Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai fazer. Mas eu e você, nós precisamos caminhar nessa mesma sintonia. Nós precisamos fornecer essa matéria-prima para o Senhor. Então, muitas pessoas, irmãos, eles não conquistam, não é por falta de talento. Não é por falta de talento, não é por falta de habilidade, não é por falta de... porque alguém não ajudou. Algumas pessoas não conquistam porque elas desistiram da caminhada. Elas desistiram do processo. Elas não permaneceram. Porque só conquista quem permanece no processo. A vitória pertence àqueles que nunca desistem. E essa é uma verdade, irmãos. Então, você vai perceber na Bíblia que Deus, Ele não revela o processo. Em momento algum, Deus não revela o processo. Você vê que Deus dá a visão, Deus dá o sonho, mas Ele não revela o processo. Ele fala para Abraão: pode ir, Abraão, sai da sua terra. E aí? Abraão sabe o que tem lá. Você imagina se Deus revelasse o processo para José, irmãos? Fala assim: José, vem cá. Está aí o sonho, certinho, você vai reinar, você vai ser o primeiro ministro. Mas deixa eu explicar. Seus irmãos, meu amigo, vai tentar te matar. Não, eles vão te jogar numa cisterna. Não, vai te vender para o Egito, você vai lá para o Egito. E outra coisa, você vai ser acusado injustamente, tem uma mulher que vai te atacar. Pensou, queridos? Você vai ser preso, José. Não, mas não é possível, isso não é de Deus não. Isso não é de Deus não, eu estou fora. Irmão, já pensou se Deus revelasse o processo para José? Mas tudo aquilo foi necessário. Sabe, Deus não revelou o processo, imagina. Mas ninguém imaginaria que aquela prisão de José era um estímulo para ele se tornar primeiro-ministro. Ninguém entenderia isso. Queridos, às vezes nós precisamos entender mesmo as coisas de Deus, porque os pensamentos dele são mais altos que os nossos, os caminhos dele são mais altos. Então nós nunca vamos entender. É impossível entender como que Deus trabalha. Nós temos que apenas crer. Pensa lá, Daniel. E Daniel, a vida dele? O cara super inteligente. Todo o seu projeto, ele traçou a sua vida, tudo certinho. Querido, de repente o cara vai para a Babilônia. Que é isso? Não estava nos meus planos não. Está totalmente fora. Mas ele não entendia que tinha algo novo para ele lá. Ele não sabia que ele ia se tornar conselheiro do rei, querido, mas não entenderia mesmo. Mas olha o processo que ele passou. Vocês têm noção que esse cara ficou numa cova com os leões, irmãos? Vocês têm noção? Então olha o processo. Às vezes as coisas fogem do nosso controle, irmãos, e nós não entendemos. Olha aqui esse teatro falando de Lázaro. Maria, Marta, estava nos planos dele, de perder o irmão daquele jeito, daquela situação. Não, eles ficaram desesperados porque aquele era o homem da casa, não podia faltar. É uma perda muito grande. Jesus chorou, queridos, mas mal eles sabiam que a vida ia ser devolvida naquele lugar. Eles não entendiam que ia haver ressurreição naquele lugar. Às vezes nós reclamamos, murmuramos, nós desistimos do processo e não entendemos que Deus, Ele pode devolver a vida no dia seguinte para nós, irmãos. Sabe, então, tem situações que você não vai entender mesmo. Mas para viver o novo de Deus, irmãos, basta crer. Basta crer. Então percebe que muitas vezes Deus traz a visão, traz o sonho, mas não revela o processo. Mas igreja, não fuja do processo de Deus. Aceite o processo de Deus, sabe? Olha para Abraão, acabei de ler aqui. Gente do céu, quantos processos esse homem teve que submeter? Depois dos 100 anos esse homem está passando por processo. E você fala assim, gente, mas até quanto que eu vou aguentar essa luta? Abraão foi a vida inteira, 100 anos. Primeiro, larga a sua terra, é fácil largar o seu lugar, seu conforto.
É fácil, irmãos, largar sua terra, sua família, seus costumes, o seu aconchego, o seu cantinho, é fácil. Não, esse foi o primeiro processo. Pensa, ele explicando para a mulher. Mulher, tem que sair. Ah, mas como assim? Aí a mulher, né, quem é casado sabe a situação. Não é fácil. Você explica. Vai explicar, explica para a Nute aí, Luciano. Tem que sair. É fácil. Olha o processo de Deus aqui na vida dele. Olha o primeiro processo. Sai da sua terra, né? Esse foi o primeiro processo dele largar. Depois, além de sair, tem que sair sem rumo. Tem que sair sem saber de nada. Gente, terrível. Não sei se vocês já se perderam, mas eu já fui naqueles toboágua tudo escuro, hein, Andrezinho? Tudo escuro, você não vê nada. Você não sabe, Carlinhos, você vai virar para a direita, você vai virar para a esquerda. Gente, é terrível. Você não saber para onde você está indo. Terrível. E esse homem teve que passar por esse processo também. Diz, gente, para onde que eu vou? Eu não sei. Aí depois, ele levou. Deus falou para largar a parentela, levou Ló. Aí Ló foi. Aí, irmão, conflito familiar, teve que resolver. Às vezes você pensa assim, não, minha família tem problema. Não, Abraão teve também, irmão. Aí, ó, conflito familiar. Abraão falou assim para ele, Ló, deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Olha e escolhe para onde você quer ir. Irmão, você acha que uma passagem dessa ele fala tranquilo? Fala assim, ô Ló, deixa eu te falar, meu querido, com todo amor do mundo, olha para lá. Olha, não, querido, eu acho que ele falou um pouquinho forte ali. Ô Ló, deixa eu te falar. Escolhe para onde você quer ir. Onde você for, eu vou para o outro lado. Irmãos, conflito familiar, ele teve que passar por esse processo também. Ele teve problema dentro de casa, mulher estéril. Nossa, Dudu, mas a vida de Abraão foi fácil. Foi não, irmãos. Foi não, foi um processo atrás do outro. Às vezes você pensa assim, não, mas eu venci essa parte aqui, irmão, se prepara. Tem mais uma etapa. Mas o mais interessante é que em todos eles tem um novo de Deus. Todos eles. Então, irmãos, se você está passando por uma luta, por um processo, glorifique a Deus, porque depois dele tem um novo. Então receba isso. Porque, olha só, mulher estéril, sempre quis ter um filho. Queridos, teve que passar por uma questão lá com a escrava lá, porque tem que ter filho com o outro. Aí com 100 anos, conseguiu ter um filho. 100 anos, conseguiu ter um filho. Aí o que Deus faz? Abraão, me dá seu filho. Rapaz, mas que vida é essa, gente? É um processo atrás do outro. Abraão, eu quero seu filho agora. Irmãos, para mim, iniciei esse ano, até comentei com o pastor Carlinhos, uma das passagens assim, essa foi muito forte comigo, e essa palavra eu acho que vai queimar no meu coração por um longo tempo. Foi quando os servos estavam ali até chegar na montanha, e Abraão falou para eles, ficam aqui, que eu e o rapaz vai lá, e nós voltaremos. Essa expressão, ele sabia que tinha que sacrificar, ele sabia que o filho tinha que ficar lá, mas ele disse assim, olha, nós voltaremos. Isso é fé. Irmãos, passar pelo processo não é fácil, mas você vê o segredo aqui na vida de Abraão, fé. Sabe, ele falou assim, eu vou voltar, não sei como. Se eu vou trazer meu filho nas minhas costas, se eu vou trazer meu filho partido, se eu vou trazer meu filho, você vai ressuscitar, eu vou voltar com meu filho. Isso é muito forte, irmãos, e Deus pede para ele, olha, sacrifica o seu filho. Então você vê depois de 100 anos, um homem passando por tudo isso. Mas escuta, igreja, por tudo isso, mas em todos os momentos, Deus esteve com ele. Então, irmãos, eu não sei como que é a sua vida, não sei como que você tem traçado seus planos, seus projetos, seus sonhos. Às vezes a luta está grande, está forte demais, mas uma coisa eu tenho certeza, o Senhor está com você todos os dias, até a consumação dos séculos, amém? Eu tenho certeza disso. Então, irmãos, se alegre com o processo, porque tem tesouros de Deus ali escondido, tem coisa nova para você no meio dos processos de Deus. Então receba, irmãos, porque às vezes Deus, Ele vai nos fazer crescer nas incertezas. Você, Dudu, mas é tão difícil viver assim, é difícil mesmo, irmão. Mas Deus vai fazer você crescer nas incertezas. É assim, servir a Deus é isso.
Em Abraão, algumas expressões que Deus fala aqui, que para mim é chave, quando Deus fala assim: Abraão, seja uma bênção, se tu uma bênção. Querido, se você quer viver o novo de Deus nos seus projetos, seja uma bênção, não seja problema, seja uma bênção. Esse é o primeiro segredo para quem quer viver o novo de Deus. Sabe, chega de ser problema para a sua família, chega de ser problema para o seu patrão, comece a ser solução, comece a ser boca de Deus naquele lugar, seja uma bênção. Sabe o que significa bênção? Significa favor divino, meio de felicidade. Quando Deus fala: Abraão, seja uma bênção, Ele está dizendo assim: Abraão, seja favor divino na vida das outras pessoas, seja as mãos de Deus, seja os olhos de Deus, seja ali a minha presença na vida daquela pessoa, seja meio de felicidade, seja aquele que promove a paz, seja aquele que traz alegria, seja aquele que promove a paz, aquele que constrói, aquele que está junto. E Deus está falando para ele, Deus está trazendo um desafio, sabe? Seja bênção, querido, seja uma bênção por onde você passar, sabe, aonde você chegar, sabe, leve a presença de Deus junto com você, leve o amor de Deus junto com você, leve, sabe, seja uma pessoa leve. Meu Deus, tem pessoas às vezes que chegam, parece que o ambiente pesa. Não seja assim não, irmãos. Sabe, seja aquela pessoa que leva a brisa, que leva a paz, que leva o amor. Então Deus está falando para ele: olha, seja uma bênção, seja aquela pessoa que coopera, não seja aquela pessoa que quer sugar, seja aquela pessoa que dá. Eu falo aqui, John Kennedy, ontem falando que mudou totalmente o pensamento americano, irmãos, mudou a cultura. Falou assim: para de perguntar o que essa nação pode te dar, fala o que você pode dar, irmãos. O que você pode cooperar? O que você pode fazer? Irmãos, o dia que nós entendermos isso, nossa, nós seremos uma nação extraordinária. Entender o que eu posso fazer, aonde eu posso ajudar, aonde eu posso cooperar. Então, queridos, ele fala assim: seja uma bênção. Outra coisa que quando ele fala assim: olha, Abraão, sai da sua terra, sai desse lugar de estabilidade, sabe, sai desse lugar de conforto, sai desse lugar, de segurança, queridos. O que Deus está falando para meu filho? Sai da tua terra. O que Deus está dizendo? Vai viver o novo de Deus, vai viver o novo de Deus, sai, porque aqui você não vai viver o novo de Deus. O que eu tenho para você é maior. Escuta aqui, igreja, o que Deus tem para você é maior do que você deixou para trás. Isso você não precisa ter dúvida. Você diz: não, mas eu tenho que largar isso, eu tenho que abandonar isso. Queridos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fica preocupado: não, mas eu tenho que deixar isso, mas isso vai me custar caro demais. Lá na frente isso aqui vai doer, irmão. Não preocupa não, preocupa não. O que Deus tem para você é maior do que você está deixando. Não esqueça disso. Então vai viver algo novo em todas as áreas da sua vida. Deus está falando: sai da terra, sai da mesmice, sai da mediocridade, sai desse lugar de atrofiação, sai desse lugar que te limita. Sai. Deus está falando: sai. Sabe, Deus está falando para a igreja que hoje: sai, meu filho, vai viver o extraordinário de Deus, vai viver o algo novo de Deus, vai conquistar o novo de Deus nos seus projetos. Mas continuar com essa vida aí, as coisas não vai fluir não, vai fluir não. Então precisamos buscar algo mais, porque o nosso Deus, Ele é uma fonte inesgotável. Sabe, quando Deus fala assim: olha, Abraão, eu vou fazer de você, farei de ti. Irmãos, Deus está falando assim: Abraão, deixa eu te falar uma coisa, você vai sair, mas quem vai fazer sou eu. Queridos, você só pode fazer se Deus fizer para você. O que Jesus disse? Ele falou assim: vou falar uma coisa para vocês. Sem mim, nada. Sem mim, nada podeis fazer. Por isso que Deus está falando assim: sou eu que vou fazer. Você sai e eu faço. Você sai e eu faço. Vocês estão vendo essa sintonia? Você está vendo a ação do homem, a reação de Deus, como que funciona? É assim. É assim. Vocês vão rodear as muralhas e eu vou derrubar. Amém? É assim que funciona. Nós precisamos entender
que a ação do homem vai provocar uma reação de Deus. Ele fala assim, olha, engrandecerei teu nome. Queridos, às vezes deve se tornar famoso. Isso não é pecado, Deus engrandeceu ele. Olha Jó, maior do Oriente, que é o homem mais famoso que Jó. Deus fez isso também com Davi. Deus, ele brilha através de nós, irmãos. Então, quando Deus nos engrandece, entenda isso. Não é simplesmente para que você se dê bem na vida, não. É para que as pessoas conheçam Ele através de você. Então, quando você é engrandecido, não é para você se tornar a última bolacha do pacote, não. Você está entendendo errado, queridos. Cuidado que na hora que puxar seu tapete, cuidado, a queda vai ser grande. Deixa eu te falar, sabe por que Deus está te honrando? Sabe por que Deus está te abençoando, irmãos? É para que o nome dele seja exaltado através de você. Aí quando ele fala assim, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, entenda esse princípio. Deus não dá nada para o homem que não seja para todos ganharem. Por isso que Deus fala, eu vou te abençoar, mas você vai ser uma bênção. Tem uma condição aqui. Quando Deus te abençoa, é para que a sua família seja abençoada. Quando Deus te abençoa, é para que a tua igreja seja abençoada. Vocês estão entendendo isso? Então existe um propósito em tudo isso, irmãos. Eu quero profetizar sobre você. Aqueles aqui que são empresários, que a sua empresa vai sustentar famílias aqui em nome de Jesus. Sabe que através de você as pessoas vão se alimentar. Então receba essa palavra, mas entenda, quantos têm sido abençoados por Deus? Eu tenho sido muito abençoado por Deus, irmão, mas é para você abençoar. Se você não está abençoando, está errado. Então existe um princípio, sabe, mas nós precisamos, para viver algo novo de Deus, foi falado aqui, várias pessoas falaram, que nós precisamos romper com o velho. E eu concordo, porque nós precisamos romper com a nossa velha vida. Nós precisamos romper com uma vida de miséria. Romper com essa vida, às vezes, deixada pelos nossos ancestrais. Às vezes, irmãos, existe uma maldição hereditária na sua casa, na sua família. Não é porque seu tataravô, seu avô, seu pai traiu que você tem que trair. Em você, encerra toda maldição, amém? Encerra tudo. Sabe, aqui é um lugar onde as maldições são anuladas em nome de Jesus, irmãos. Aqui existe uma nova vida, daqui para frente é algo novo. Então nós não podemos aceitar isso, então nós precisamos romper com essa vida de pecado, romper com essa vida de prostituição, de mentira. Romper, senão, que dia, irmãos, que você vai viver? Nunca. Querido, se você não for lá e pagar suas contas, não vai viver novo de Deus nunca. Assim, por que os irmãos vivem? Por que as coisas, irmão? Você está cheio de pendência. Por que eu não estou vivendo, irmão? Você está na mentira, você está mentindo. Tem coisa aí ainda. Sabe, enquanto não for resolvido, irmãos, não tem novo de Deus. Amém? Não tem. Porque luz e trevas não se dão. Não combina. Sabe, não tem meio termo. Outro pastor Carlinhos falou sobre compromisso aqui, batendo na tecla do compromisso. Irmão, se nós não entendemos aquilo lá, pode parar. Pode largar de mão. Se você não entender o que é compromisso, o que é isso, irmãos? É até a morte. Amém? É até a morte. Então nós precisamos romper com essa vida. Aí eu quero citar o exemplo de Davi agora. Porque Davi, ele rompeu com uma vida que ele tinha. E eu quero trazer alguns segredos. Porque se você for ver Davi, ele vem de uma família pobre, 8 irmãos. E a Bíblia diz que ele cuidava de poucas ovelhas, então era pobre. Ele tocava harpa. E ele guardava as armas. Então, Davi, ele tinha ali a sua vida simples. Aí, queridos, lá no capítulo 17, né, você vai ver que o exército de Israel estava sendo afrontado, irmãos. Estava sendo afrontado. E o desenho da história de Davi até então, até acontecer esse episódio, era o quê? O que você olhava para Davi, que você via? Irmãos, no máximo, o que ele ia ser? Um pastor de ovelhas. Cuidar das ovelhas, ele ia ser um filho, né, trabalhador.
Ou ele poderia ser como os irmãos dele, fazer parte do exército de Saul, né? Você fazer parte, vou me alistar lá no exército, vou fazer parte. Mas, queridos, ele rompe com essa vida, ele rompe com essa projeção para viver uma vida melhor. E aí tem segredo para nós. Quais são os segredos de Davi aqui? Quais são os pontos para nós vivermos o novo de Deus nos nossos projetos? Irmãos, primeira coisa, aproveite as oportunidades. Aproveite. A nossa vida é feita de oportunidades. E Davi reconheceu naquele momento que tinha uma oportunidade. Falou assim, tem uma oportunidade batendo na porta. Ele chegou lá e viu um gigante afrontando o exército de Deus. Então Davi, ele chega, se aproxima, faz uma pergunta, fala assim, não, tem um gigante afrontando e o rei está dando benefícios aqui. Vai dar a filha dele em casamento, não vai precisar pagar impostos. Então tem uma série de benefícios aqui. Então Davi se interessa para que for, aqui tem uma oportunidade. Então deixa eu entender. Só que, se você for ver no texto, lá em 1 Samuel capítulo 17, Davi, irmãos, ele não vai pela emoção, ele não vai pelas suas percepções, porque ele pergunta de novo. Você pode ver que ele não vai no impulso, né? Ele pergunta de novo, aí ele aproxima de novo de outro, mas como é que é esse negócio aí? Eu ouvi dizer lá, não, é desse jeito. Então ele confirma a informação. Então, quando eu falo aproveitar as oportunidades, cuidado com as emoções e com as suas percepções, cuidado, porque pode ser uma cilada. Então nós precisamos confirmar. A primeira coisa é reconhecer que existe uma oportunidade, mas depois é você confirmar, é você ver a veracidade daquilo que está surgindo. Então, e aqui Davi, ele entendeu, queridos, e ele pensou assim, gente, é a minha oportunidade. E na nossa vida, irmão, às vezes no seu trabalho, na sua casa, na igreja, não sei, em qualquer lugar, irmãos, existem oportunidades o tempo todo. Eu estava assistindo lá em casa, começou o primeiro campeonato agora, Copa São Paulo Futebol Júnior. Aí os meninos jogando. Gente, não tem oportunidade maior do que essa para aqueles meninos. E eu assistindo os jogos, nossa, tinha uns meninos lá que estavam dando a vida. Mas por quê? Gente, todos os olhares dos olheiros, dos grandes times brasileiros, europeus, estão ali, ó. Ali são reveladas as joias. É nesse campeonato. Então os meninos estão ali, às vezes, cara, é lá não sei de onde, mas eles estão dando o melhor, para aproveitar a oportunidade. Sabe, irmãos, então fique atento às oportunidades, para você que quer viver o novo de Deus. Segunda coisa que eu quero deixar para você, para quem quer viver o novo de Deus nos seus projetos, é acredite no seu potencial. Irmãos, só você pode fazer isso. O seu irmão, seu pai, sua mãe, seu pastor, nenhum rei. Gente, só você pode fazer isso, só você pode acreditar em você. Então acredite em você, meu irmão. Sabe, acredite em você. Não despreze o seu talento, não despreze o seu potencial. Por que Davi perguntou? Porque ele acreditava em si. Ele perguntou porque ele acreditava, irmão. Senão ele, deixa eu voltar lá para minhas ovelhas, eu acho que eu vou ganhar mais com isso. Não! Falou, não, oportunidade aí, gente. Todo mundo encolhido. Ele falou, não, vamos lá, gente do céu. Irmãos, quando a pessoa tem uma atitude dessa, não tem como Deus não estender a mão, não. Olha a coragem dele, olha a ousadia dele. Um menino pequeno, baixa estatura, mas olha só, ele acreditou em si. Irmãos, quem falou que você não consegue? Hein? Quem falou que você não consegue? Deixa eu te perguntar, quem falou que você não pode sonhar? Quem falou? Sabe? Pense nisso, irmãos. Por que você desistiu de sonhar? Por que você abandonou a sua caminhada? Vocês lembram no começo que eu falei? As pessoas não conquistam, não é por falta de talento ou habilidade, é porque elas desistem no meio da caminhada. Muitas pessoas têm desistido porque não têm acreditado no seu potencial. Irmãos, a primeira pessoa que tem que acreditar em você é quem? Eu mesmo. Tem que olhar no espelho e falar assim, eu estou de frente uma pessoa extraordinária. Eu estou de frente, estou aqui, cara a cara,
com a pessoa que vai fazer a diferença. Sabe? Se for necessário, vai para o espelho, irmão, vai conversar lá. Mas você precisa acreditar em você. Escuta, ninguém acreditava em Davi lá. Ou tinha alguém que falou assim, não, teve alguém que falou assim, não, rapaz, agora esse gigante vai vir, porque esse Davi vai acabar com ele. Alguém falou isso? Alguém falou isso? Davi vai arregaçar ele agora. Irmãos, não. Pelo contrário, o irmão falando assim, esse presunçoso, esse menino metido. Aí os outros falaram assim, Davi, ele é invicto, ele nunca perdeu uma batalha. Davi, você viu o tamanho dele? Davi, você é pequeno. Irmãos, ninguém acreditava em Davi, mas Deus acreditava nele. Pode ser que as pessoas não acreditem em você mesmo. Você não tem que provar nada para ninguém, irmãos. Aqui, ó, seu contato direto é o Pai. É Ele que acredita em você. É Ele que tem uma nova história para você. Sabe, então, ninguém acreditava nele. As pessoas diziam, Davi, mas vai ser difícil. Eu vou lutar. Na cabeça dele ele dizendo, Davi, mas você não vai conseguir, eu vou lutar. Davi, mas ele é grande, eu vou lutar. Eu vou lutar. Sabe, igreja, quem é você? Eu quero te perguntar, quem é você, igreja? Quem é você? Você é a menina dos olhos do Senhor. Você é criação de Deus. Vocês são os filhos do dono do ouro e da prata. Vocês foram criados para vencer. Em Cristo Jesus, vocês são mais do que vencedores. Pode aplaudir porque é para Ele. Quem é você, igreja? Quem é você? Quem somos nós, irmãos? Você precisa ter a revelação da sua identidade, quem você é em Deus. Outra coisa, se você quer alcançar o novo de Deus, os seus projetos, irmãos, ajuste a sua visão com a visão de Deus. Esse aqui foi um processo que Davi demonstrou muito bem, porque o exército de Israel, ele quando via Davi, quando via Golias, o que eles enxergavam? Um impedimento muito grande, irmãos. Quando eles olhavam para Golias, eles ficavam apavorados, tremendo. Então, irmãos, quando nós olhamos para os obstáculos e enxergamos somente o impedimento, qual que é o resultado disso? Primeiro, o medo. O medo te paralisa. Então, dependendo do obstáculo que você vê, você vai ficar paralisado. O medo é a primeira coisa. Segunda coisa é a frustração, porque você não pôde fazer nada, porque o medo te paralisou. Você ficou sem reação. Então, você se torna uma pessoa frustrada. Então, vocês estão vendo o resultado de uma visão distorcida? O resultado de uma pessoa que quando está passando por alguma tribulação, por algum processo de Deus, ela só enxerga a derrota. Ela só enxerga a desgraça. Ela só enxerga os pontos negativos. Sabe, então o exército de Israel é isso. É o medo, é a frustração e é o recuo. São pessoas que recuam. São pessoas que se encolhem. Então, irmãos, quando Davi olhava para Golias, já era diferente. Por isso que eu estou falando, tem que alinhar a sua visão. Quando Davi olhava para Golias, ele falou assim, aí está uma oportunidade para eu subir de patamar. Aí está uma grande oportunidade para que eu possa crescer. Sabe, então quando você estiver enfrentando algo muito difícil, irmãos, fica paralisado, não. Fica com medo, não. Se posicione. E comece a enxergar as oportunidades no meio das adversidades. Você pode ver lá no profeta Ezequiel, Deus falando assim, Ezequiel, acaso pode esses ossos reviver? Queridos, é difícil responder isso. Ele falou assim, Deus, mas o Senhor sabe. Irmãos, é complicado, mas por que Deus está perguntando isso? Porque Deus está querendo alinhar, sabe? A visão dele com a nossa visão. Quando você se deparar com um gigante, irmãos, sabe? Começa a conectar com o Pai. Começa a alinhar a sua visão. Fala assim, olha, eu consigo ver aqui uma oportunidade agora. Eu não vou recuar. Eu não vou me frustrar. Eu não vou me entregar para o medo. Sabe, irmãos, o medo é uma arma que o inimigo quer usar contra você para te paralisar.
Sabe, tem pessoas que não concluem os seus projetos, tem pessoas que não vão adiante nos seus sonhos por causa do medo. O que aconteceu com o exército de Israel? Como que Golias venceu eles? Bateu neles, acabou com eles? Medo. Medo. Aquele exército recuou por causa de medo. Mas Deus levantou um homem de coragem. Que Deus possa levantar aqui no nosso meio pessoas de coragem. Coragem que vão encarar, irmãos. Sabe? Então, ajuste a sua visão. Ajuste. Outra coisa, se você quer viver o novo de Deus nos seus projetos, desvie de pessoas pessimistas. Depois você pode ver lá no capítulo 17, no verso 30, irmãos. Davi, ele chega, aí ele abre o seu irmão e fala assim: seu presunçoso, o que você veio fazer aqui? Eu conheço a maldade do seu coração. Aí Davi só falou assim para ele: não, mas eu só quis fazer uma pergunta, que ele estava perguntando qual que era a recompensa. Aí a Bíblia diz no verso 30, depois quiser projetar, 1 Samuel capítulo 17, verso 30. Irmãos, a Bíblia diz, o que Davi fez? Qual foi a atitude dele? Cadê? Depois vocês vão ler, a Bíblia diz que ele desviou-se dele e seguiu o plano, irmãos. Seguiu o plano. Desvie de pessoas pessimistas. Sai fora desse tipo de gente, irmãos, que só te joga para baixo, que só fala que vai dar errado, que só fala que não vai dar certo. Olha lá, virou para o outro lado. Ele falou assim: você é presunçoso e tal, volta para... Não, ele virou para o outro lado, seguiu. Sabe, irmãos, às vezes você fala assim: porque eu estou sofrendo perseguição, porque a pessoa fala, irmãos, sai fora. Você tem que caminhar com pessoas, irmãos, que te estimulam, pessoas que proferem a mesma fé, pessoa que fala assim: eu estou orando por você. Pessoas que falam assim: olha, se você precisar, pode me ligar. Conte comigo. Conte comigo. Eu achei tremendo, viu, Lohane, seu testemunho? Tremendo sobre essa questão da igreja. Que bênção, irmãos. É isso, é quando a igreja se une, irmãos. Quando a igreja se une, não tem ninguém que segura, não tem capeta que segura, não, irmãos. Você pode ver que Pedro estava lá na prisão de Herodes, mas na hora que a igreja se juntou para orar, lá numa casa, irmãos, o que aconteceu? As cadeias abriram. E Pedro foi lá se juntar à igreja, irmãos, porque não tem cadeia que segura. Ah, irmão, quando a igreja se une, sabe, mas que Deus possa nos dar essa coragem, Deus possa nos dar esse discernimento de caminhar com pessoas, sabe, pessoas que vão estar juntas com você. Então desvia, irmão, você está perdendo tempo, às vezes, seleciona, você tem que saber com quem que você está andando, ué. Você tem que saber, irmãos, tem pessoas que estão travando sua vida, está travando, está acabando com você. Sabe, caminhe com pessoas que vão te ajudar a crescer na sua vida. Então ele apenas desviou. Agora, quer viver o novo de Deus nos seus projetos também? Outra coisa, traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória. Queridos, depois pode colocar o versículo 37, por favor. 1 Samuel capítulo 17, verso 37. O que Davi disse, irmãos? Sabe, Davi, ele havia vencido animais. Que Deus, olha lá, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Irmãos, o que Davi fez? Trouxe a memória dele aquilo que me dá esperança. Ele falou assim: o que é isso? Deus já me livrou das garras do urso e do leão, e Ele vai me livrar agora também. Queridos, às vezes a gente tem a tendência de olhar só a situação e tudo, e a gente fica meio que... Mas olha só, comece a olhar as vitórias que Deus já te deu. Olha lá atrás, reflete. O que Deus já te deu? De que Deus já te livrou? Irmãos, Deus já te livrou da morte. Deus já te livrou do inferno. Sabe, Deus já te livrou do pecado. Gente, começa a olhar para as suas vitórias, começa a olhar para as suas conquistas. Quando você começa a olhar para as suas conquistas, quando você começa a olhar para aquilo que Deus fez na sua vida, o gigante fica que tamanho? Aqui, irmãos. Quanto mais Davi falava, irmãos, menor ia ficando gigante. Porque os olhos dele não estavam no gigante, estavam no Senhor. Então aqui está um segredo, sabe, traga a sua memória. Quando você estiver passando por luta, eu não vou conseguir, está pesado demais.
Sabe, eu não tenho mais força. Queridos, comece a se lembrar do que Deus já fez por você. Comece a se lembrar que Ele te tirou de um lamaçal, Ele te tirou do império das trevas, e Ele te transportou para o reino do Filho do seu amor, queridos. Se lembra disso. Não esquece não, não esquece não. Não pode esquecer, você não pode esquecer, não esquece não, senão você morre, não esquece não. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Esperança, aqui um segredo para você experimentar o novo de Deus, irmãos. Outra coisa, Deus vai te usar do jeito que você é. Às vezes você pensa, mas eu não tenho muita habilidade. Fico vendo as pessoas fazer, queridos. Você tem um talento que ninguém tem aqui. Cada um tem um talento. Cada um tem a sua forma de ser, sua forma de agir. E Deus vai te usar da sua forma. Você pode ver que Davi, quando ele se prontificou, aí o povo pensou, e agora, o que nós fazemos com esse menino? Pega a armadura lá. Aí eles pegaram a armadura e depois, o que aconteceu, irmãos? Não deu certo. Davi falou assim, gente, eu vou perder. Ele vai acabar comigo, eu não posso ficar com isso aqui não. Essa armadura não serve de mim não. Sabe, irmãos, então Deus vai te usar do jeito que você é, não fica almejando aquilo que é do outro não. Às vezes você fica almejando, mas porque eu queria, querido, o que você tem nas mãos? É aquilo que você tem nas mãos. Não é o que o outro tem nas mãos, é o que você tem nas mãos. O que o outro tem é dele. E Deus nos pergunta, o que nós temos nas mãos? O que está nas nossas mãos? Entenda aí, irmãos, Davi, com uma espada, com uma lança na mão, ele não era nada. Ele não era nada. Mas com a funda e umas pedrinhas, meu amigo. Aí ele era o cara. Ele era o cara. Sabe por quê, irmãos? Que eu quero deixar para vocês, quer viver algo novo de Deus? Conhecimento e treinamento. Essas duas coisas são essenciais para você experimentar o novo de Deus. Conhecimento e treinamento. Você acha que Davi do nada fechou o olho e pum! Foi assim? Não. Queridos, tem treinamento ali. Tem conhecimento. Você acha que ele pegou aquelas pedrinhas redondinhas? Não, queridos. Ele deve ter pegado, Luciano, aquelas bem pontudas mesmo. Conhecimento e treinamento são coisas indispensáveis que não pode faltar na nossa vida. E Deus vai te usar do jeito que você é, dentro da sua capacidade. Eu vou concluir aqui que nosso tempo já está indo, mas olha só, irmãos, última coisa que eu quero falar aqui. Para você que quer viver o novo de Deus nos seus projetos, não fuja quando o bicho pegar. Não fuja quando o bicho pegar. Irmãos, até então estava ali na estratégia, na conversa, exército se reunindo, pensando o que ia fazer. Davi se levantou, eles estavam com medo, o que nós vamos fazer? Até então estava na conversa, mas aí teve um momento que era só Davi e o gigante no vale. Aí, meu querido, aí o bicho pegou. É quando você e o gigante, não tem mais ninguém, é você e o gigante. Então, irmãos, deixa eu te falar, quando tiver você e o gigante, fuja não. Não fuja não. Vai ter momento, não estou profetizando isso na sua vida não, irmãos, porque... Mas isso é inevitável, vai ter momentos que o bicho vai pegar. E nós temos que preparar a igreja. A igreja precisa saber disso. Vai ter momento que o bicho vai pegar. E eu quero dizer para vocês, não fujam. Não fujam. Se posicione. Você acha que Davi ali no momento não bateu medo, queridos? Porque ele falou assim, agora é só eu e o gigante, mas eu não vou fugir. E aí, irmãos, Davi usou uma arma letal, que é a presença de Deus. Davi, ele tirou aquela luta do natural e levou para o espiritual. E ele declarou para o gigante, antes da batalha acontecer, Davi já começou vencendo. Quando ele diz assim, você vem contra mim com escudo, com espada e com lança, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Pode aplaudir porque é para Ele. Essa é a maior arma que nós temos, queridos. É o Senhor em nós. É o Senhor em nós. Irmãos,
Quando Davi falou isso, em todo momento, a equipe de louvor já pode subir. Em todo momento, queridos, Davi exaltando a Deus. Em todo momento, Davi se esquivando dos críticos. Sabe, todo momento ali, Davi focado. Queridos, qual que é o resultado disso? Se você for ver depois, Davi se tornou rei depois disso. Ele se tornou rei. Mas mesmo com todas as suas habilidades, com as suas competências, com o seu exército, com a sua força, com a sua estratégia, ele escolhia depender do Senhor. Isso era uma marca dele. Ele tinha todo um exército preparado, mas quantas vezes ele dizia: Davi, aí, vamos subir, vamos matar, vamos acabar. E Davi falou assim: espera um minutinho, que eu vou consultar o Senhor. Queridos, quando você atingir o ápice, não se esqueça de Deus. Porque do mesmo jeito que Deus sobe, Deus desce. Quando você chegar lá, não esqueça de cada um dos seus benefícios. Não se esqueça quem te colocou lá. Não se esqueça. Sabe, ele estava ali com tudo nas mãos. Ele tinha todas as ferramentas para estraçalhar os exércitos. Mas ele falava assim: olha, eu tenho tudo isso, mas eu não posso subir sem antes fazer uma coisa. Ele consultava o Senhor. Sabe, irmão, se você quer vencer, quer experimentar algo novo nos seus projetos, nesse ano de 2022, nunca deixe de consultar o Senhor. Nunca deixe. Irmãos, depois você olha lá. Mas em nenhum momento nessa passagem toda, Davi chama Golias de gigante. Nenhum momento. Ele fala assim: esse gigante, não. Ou ele fala filisteu, ou ele fala um incircunciso. Mas em nenhum momento. Sabe quem que tem exaltado os gigantes? Nós mesmos, irmãos. Nós mesmos temos declarado a nossa derrota. Ao invés de nós exaltarmos o Senhor, que é o Deus que nos dá toda a vitória, nós exaltamos o problema. Mas em nenhum momento, sabe, Davi falou gigante. Sabe por quê? Golias não era gigante. Golias não era o gigante, sabe? O seu problema não é o gigante. Não é. O Covid não é o gigante. O câncer não é o gigante. Gigante é o nosso Deus. Gigante é o nosso Deus. Ele é gigante. Ele é soberano. Ele é criador. É Ele. É Ele, a honra, a glória, o poder para sempre. Ele é gigante, Ele é gigante. Irmãos, qual que é o resultado disso? Olha Davi. Você sabe quem que foi o maior rei de Israel? Quem que foi o maior rei de Israel, igreja? Davi. De quem que é essa estrela aqui, igreja? De quem que é essa estrela aqui, ó? Olha a atitude. Você quer marcar a sua geração, igreja? Você quer fazer a diferença? Olha. O único rei que o seu reinado não vai ter fim. O único rei, porque Jesus vem do trono de quem? De Davi, igreja. Está nas minhas e nas suas mãos. É comigo e com você, igreja. Escute, essa campanha vai acabar. Essa campanha vai acabar. Mas a nossa vida vai continuar lá fora. Se nós pegarmos essas armas que nós temos recebido aqui, irmãos, ninguém vai segurar essa igreja. Ninguém vai segurar essa igreja. Porque o Senhor conosco, nós seremos sempre a maioria. Sempre a maioria. Então tome posse dessa palavra. Sabe, fique sobre seus pés. Feche seus olhos. Deixa Deus mover na sua vida. Deixa Deus falar com você. Querido, olha que honra aqui, ó. A bandeira de Israel. Porque lá atrás, esse cara, ele quis romper com uma velha vida para viver uma vida nova. Lá atrás esse cara teve coragem. Lá atrás esse cara teve ousadia, ele teve intrepidez.
Ele decidiu marcar a sua geração. Não é à toa que está aqui. Fala até hoje as suas atitudes. Nós vamos morrer, irmãos, um dia, hoje, senão Jesus vai voltar. Mas o desafio, e quando eu for, as minhas atitudes vai continuar falando? Eu não quero ser um zero à esquerda. Eu não quero ser alguém que passou simplesmente. Mas Deus nos chamou para fazer a diferença. Por isso, irmãos, coloque Deus nos seus projetos e você vai ser bem sucedido. Feche seus olhos, ó Deus, nós te exaltamos. Porque o que o Senhor fez aqui nessa noite não tem preço. Não tem preço. Desperta a tua igreja, ó Pai. Desperta a tua igreja, ó Pai. Faz de novo, ó Pai. Deus, faz de novo. Encha-nos de coragem, de ousadia. Que possamos aproveitar todas as oportunidades, ó Pai. Alinha a nossa visão com a visão do Senhor. Ah, meu Deus, que possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Fala conosco. Vem, Senhor, vem. Vem, Senhor, e toma o teu lugar. A tua igreja clama. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Nós precisamos de ti. Nós clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai, vem. Vem, Senhor, vem, Senhor. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Recebe. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. A Ti, ó Pai, seja todo louvor, seja toda honra, toda glória, toda exaltação. A Ti que é digno, meu Pai. Convenha que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, que o Senhor brilhe. Obrigado, meu Deus, nós te exaltamos. Tudo é para Ti. Receba o nosso louvor. Te adoramos. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Queridos, Deus te abençoe. Amanhã, fechamento. Aguardo todos vocês em nome de Jesus.